Amor transferencial, quando o amor entra no consultório. Freud. Observações sobre o amor transferencial, 1915. Professor Ravi, vamos direto ao assunto. Freud escreve, em 1915, sobre uma situação bastante delicada. O paciente se apaixona pelo analista. Afinal, esse amor é verdadeiro ou é apenas transferência? Aya, talvez a primeira provocação de Freud esteja justamente nessa palavra, apenas. Dizer que um amor é transferencial não significa dizer que ele seja falso. Em Observações sobre o amor transferencial, Freud enfrenta um dos momentos mais delicados da clínica, quando aquilo que deveria ser falado começa a ser vivido dentro da própria relação analítica. O analisando pode desejar o analista, idealizá-lo, querer ser amado por ele e, em determinados momentos, até colocar a continuidade do tratamento na dependência dessa resposta amorosa. E é justamente aí que começa o problema. Professor Ravi, porque o analista não pode simplesmente corresponder. Exatamente. Mas também não deveria responder com desprezo, moralismo ou humilhação. Freud coloca o analista numa posição bastante desconfortável. Ele não pode consumir aquele amor, mas também não pode simplesmente expulsá-lo da análise. Por quê? Porque esse amor fala. Ele carrega restos de outros vínculos, expectativas infantis, experiências de abandono, fantasias de reconhecimento, formas de sedução, demandas de exclusividade e modos muito particulares de se colocar diante do desejo do outro. Em outras palavras, o paciente não está apenas amando aquela pessoa concreta chamada analista. Há uma história inteira amando através dele. Então podemos dizer que o passado retorna nessa relação? Sim, mas eu faria uma pequena ressalva. Não se trata simplesmente de lembrar o passado. A transferência é mais inquietante porque o sujeito frequentemente repete aquilo que não consegue recordar ou elaborar. O passado deixa de ser apenas uma narrativa sobre alguém que esteve lá atrás e ganha presença no vínculo atual. O analista passa a ocupar um determinado lugar na economia psíquica daquele sujeito. É por isso que o amor transferencial pode ser tão intenso. E Freud também relaciona esse amor à resistência, não é? Esse é um ponto decisivo. O amor pode abrir caminhos para a análise, mas também pode funcionar como resistência. Pense na situação. Justamente quando o trabalho analítico se aproxima de algo doloroso, aparece uma enorme preocupação com o analista. Você gosta de mim? Você pensa em mim fora daqui? Por que você não me responde? Eu quero saber o que você sente por mim. O centro da sessão começa a mudar. Aquilo que estava prestes a ser elaborado pode ser substituído pela tentativa de obter amor. Então, temos um paradoxo muito interessante. O amor revela e, ao mesmo tempo, encobre. Ele traz material inconsciente para dentro da relação, mas pode também servir para interromper o próprio trabalho analítico. E qual seria então a posição ética do analista? Talvez aqui esteja uma das partes mais atuais do texto de Freud. O analista não está autorizado a aproveitar-se da transferência. Há uma assimetria naquela relação. O analisando fala de seus desejos, fantasias, fragilidades, medos e experiências íntimas. O analista ocupa uma posição investida de confiança e de saber. Transformar esse investimento transferencial numa relação amorosa concreta seria deixar de interpretar aquilo que apareceu para passar a satisfazê-lo. Freud insiste, então, numa determinada abstinência. E precisamos entender bem essa palavra. Abstinência não significa frieza, não significa transformar o analista numa parede indiferente. Significa não oferecer uma satisfação que encerre prematuramente a pergunta aberta pelo desejo. Então, o analista sustenta uma falta? Eu diria, sustenta uma pergunta. Em vez de responder, eu também amo você, ou você não pode sentir isso por mim, a análise pode interrogar. O que significa para você precisar ser amado justamente aqui? O que aconteceria se esse amor não fosse correspondido? Quem já ocupou esse lugar anteriormente? Por que desejar alguém parece estar sempre ligado ao medo de perdê-lo?
Veja como muda a perspectiva. Já não estamos discutindo se o amor é permitido ou proibido. Estamos escutando o que aquele amor diz sobre o sujeito que ama. E talvez seja isso que torna esse texto de 1915 ainda tão atual. Sem dúvida, porque Freud nos deixa uma advertência que ultrapassa o consultório. Nós raramente amamos alguém apenas pelo que essa pessoa é no presente. Amamos também com nossas memórias, nossas faltas, nossos fantasmas e nossas repetições. E talvez a análise comece verdadeiramente quando conseguimos deslocar a pergunta: por que essa pessoa não me ama como eu gostaria? Para uma pergunta muito mais inquietante: o que há em mim que insiste em desejar o amor desta maneira? Porque, no fundo, o amor transferencial não pergunta apenas: você me ama? Ele pode estar perguntando: que história minha estou tentando viver novamente através de você? Professor Ravi Chagas Ramos, obrigada por essa reflexão. E esta foi mais uma linha psicanalítica. Até o nosso próximo encontro.